Fala galerinha, professor Alan Ribeiro, professor de Geografia. Hoje convido vocês a gente falar um pouquinho sobre climatologia, de maneira especial sobre a diferença do que é tempo e clima. Vem comigo! Quando a gente fala de climatologia, a ciência que estuda os climas, a gente precisa inicialmente fazer essa diferenciação do que é tempo atmosférico e do que é clima. A gente por muitas vezes acaba confundindo os dois, mas aqui a gente vai fazer essa diferenciação e caracterizar cada um. Então, para começar, o que é tempo atmosférico? É o estado momentâneo da atmosfera. O que é isso? São as características atuais da atmosfera. São as características nesse exato momento da nossa atmosfera. Por exemplo, dá um pause no vídeo, repara aí como é que está a tua atmosfera. Ela está quente ou está fria? Está ensolarada ou nublada? Essas configurações, elas podem mudar até quando? Né? A partir de quando que elas podem mudar? Ok? Então, para a gente, o tempo atmosférico é esse estado momentâneo. A tua atmosfera agora, ela pode estar quente. A tua atmosfera agora, ela pode estar ensolarada. Mas isso pode mudar rapidamente. Em questões de horas, quem sabe até em questões de minutos. De repente, já reparou? De repente está aqui o solzão e aí o tempo começa a se formar para chover. Em algumas localidades a galera diz, né? Ah, o tempo ficou ruim. Aqui no Ceará a gente diz, olha como o tempo está bonito para chover. Né? Então, a gente tem essa variação rápida das características da atmosfera. E isso é o tempo atmosférico. É o estado momentâneo da atmosfera. Então a gente já viu que ele é variável, muda rapidamente. E esse tempo atmosférico, quem vai estudar de fato, quem vai compreender sua dinâmica, é a meteorologia, que é uma ciência ligada à física, que fica responsável por compreender a dinâmica da atmosfera e dos seus elementos. O que são os elementos climáticos? São fenômenos que dão característica à atmosfera. Que fenômenos são esses? Temperatura, quantidade de calor na atmosfera, umidade, quantidade de vapor d'água na atmosfera e a pressão atmosférica, o peso do ar, certo? Então esse é o tempo atmosférico. E o que é o clima então? O clima vai ser para a gente a sucessão habitual. O que é isso? A repetição, uma média do tempo atmosférico. Para a gente poder caracterizar um clima de uma região, a gente precisa analisar o tempo atmosférico, as suas médias, as suas repetições, né? Perceber qual o padrão desse tempo. Por exemplo, o que é que se repete mais? Uma condição de quente e ensolarada ou uma condição de quente, chuvosa, ou quem sabe até de uma condição de fria e chuvosa. Esse padrão, essa repetição, há cerca de 20 a 30 anos, a gente configura, a gente caracteriza o clima, tá certo? Então o clima, sucessão habitual dos tempos atmosféricos, essa repetição, essa média dos tempos. Quem vai estudar o clima é a climatologia, que é uma ciência ligada à geografia. Por quê que a climatologia é a essência da geografia? Porque dentro da climatologia, para a gente poder compreender essa dinâmica da variação do tempo atmosférico e dessa repetição do tempo, a gente precisa analisar o que a gente chama de fatores climáticos. O que são os fatores? São fenômenos que vão alterar as características dos elementos do tempo atmosférico. Então a gente tem a latitude, a nossa distância da linha do Equador. A gente vai perceber que quanto mais próximo ao Equador, mais quente. À medida que eu me afasto do Equador e me aproximo dos polos, a temperatura ela vai diminuindo, vai ficando mais frio. A altitude, a nossa altura em relação ao nível do mar, a gente vai perceber que quanto mais a gente se distancia do nível do mar, nós vamos tendo mudança também, tanto na temperatura como na umidade e no peso do ar. Massas de ar, conjuntos de nuvens, que essas nuvens vão trazer características do local de formação. Que características são essas? Características de temperatura, de umidade, de pressão também. Correntes marítimas, são rios, vamos dizer assim, são rios que estão dentro do oceano, que trazem características também de temperatura, do local de formação para esse local em que ela está se direcionando. E por fim, a continentalidade
Esse fator vai estar associado a um outro fator. A continentalidade é a influência dos corpos do continente, das grandes porções de terra no continente, que vai estar associado à maritimidade, que são as porções de água, os corpos hídricos ou o próprio oceano, certo? Então a gente tem aqui o tempo atmosférico, esse estado momentâneo, que consegue, né, que varia rapidamente, então muda rapidamente, e o clima, que vai ser para a gente essa sucessão habitual, essa repetição dos tempos atmosféricos, que aí aproximadamente 20 a 30 anos para a gente poder configurar um clima de uma região. Então essa foi a nossa aula de hoje, um pouquinho sobre tempo e clima, fazer essa diferenciação. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá o joinha, compartilha com os amigos. Fica aqui meu abraço e até um próximo vídeo.